Bem, pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo sobre o nosso curso de pesquisa operacional. E nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre como resolver um problema de transporte utilizando o simplex tabular, tá? Então, como a gente viu inicialmente, né, um problema de transporte é aquele no qual a gente consegue identificar um conjunto de fornecedores, um conjunto de clientes, né, e produtos que devem ser levados desses fornecedores até os clientes com um determinado custo, né, que pode variar quando você troca um fornecedor e troca o cliente, tá? A gente também viu que existem basicamente dois tipos de problema de transporte, que podem ser caracterizados como problemas balanceados, né, quando o estoque total dos fornecedores é igual à demanda total dos clientes. Só que a gente sabe que isso é uma hipótese irreal, né? Geralmente o que ocorre é o caso de não balanceado, né? No qual ou o estoque é maior do que a demanda ou a demanda é maior do que o estoque, tá bom? Então, para você resolver um problema de transporte usando o simplex tabular, você deve seguir um passo a passo, né? Que é baseado em 3 passos. O primeiro é fazer o balanceamento, certo? Então, a gente vai aprender aqui técnicas de como transformar um problema não balanceado em um problema balanceado. Depois, nós vamos utilizar algum algoritmo de busca de solução factível inicial. Ou seja, não necessariamente a gente vai encontrar um conjunto solução ótimo, mas a gente vai encontrar uma solução factível que resolva pelo menos as restrições dadas na problemática. Tá? E depois você vai empregar o método do simplex, tá? Do padrão, como a gente utilizava, tá? Para achar a solução ótima. A gente vai ver também algumas variações, tá? Para facilitar, porque o problema de transporte é um caso particular do problema de programação linear clássico, né, geral. Então, se ele é particular, a gente pode explorar essa particularidade dele para encontrar métodos que sejam mais eficientes, certo? Do que o simplex tradicional para encontrar a solução com o menor custo computacional, certo? Então, vamos começar com um exemplo, tá? De um problema que não é balanceado. Eu vou apresentar aqui a situação para vocês e depois eu vou mostrar como fazer o balanceamento, tá? E como resolver o problema utilizando o solver, tá? A gente ainda não vai fazer a parte, tá, de resolução utilizando o método simplex sem o solver, tá? Então, vamos lá para a situação, né? Você tem a empresa Caramelos e Confetes, atua no ramo doceiro desde 1990, possui 3 lojas na Grande São Paulo. Seus principais clientes estão na capital paulista, Baixada Santista e Vale do Paraíba. A capacidade de produção das lojas e a demanda dos clientes e os custos por unidade distribuída de cada loja para cada cliente estão ilustrados na tabela a seguir, né? E que tabela é essa daqui? Né? Então, você tem aqui loja 1, 2, 3. Aqui os clientes, São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba. Você tem aqui os custos unitários, tá? Relacionando loja com cliente, né? Aqui você tem o estoque de cada loja e aqui você tem a demanda de cada um dos clientes. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é somar os estoques, né? Quando você soma os estoques, vai ser 50 mais 100 mais 40, que dá 190. Depois vamos somar as demandas. Quando você soma as demandas, você vai ter 60 mais 70 mais 30, que dá
160, tá? Então, o problema aqui não é balanceado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar um jeito de balanceá-lo. Como você vai fazer isso? Você vai fazer isso criando, certo? Um cliente fantasma. Que vai, entre aspas, tá? Receber essa quantidade de produto, tá? Para equilibrar a demanda, a oferta, né? Então, ele vai receber um total de 90, 190 menos 160, 30. Tá? Então, essa tabela aqui pode ser reescrita de modo a incluir esse cliente fantasma. Como é que vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte, ó, você coloca 8, 12, 10, 0, 50, 4, 10, 6, 0, 100, 6, 15, 12, 0, 40, 60, 70, 30, 30 e acabou, certo? Então aqui a gente pode dividir essa tabela em duas partes, né? Então, essa parte aqui está referente aos custos de transporte de um determinado fornecedor, né? Uma loja. Então aqui fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3, cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, tá? Aqui os níveis de estoque de cada um dos fornecedores, que ainda se mantém alterado. Aqui os clientes C1, C2, C3 que existem de fato. E aqui o cliente fantasma C4 que vai receber essa demanda, né? Entre aspas, vai receber entre aspas, tá bom? Aqui 000 significa dizer que não vai haver transporte, por isso não há custos, tá? Mas na prática você pode estabelecer valores diferentes de zero aqui, tá? Se você, por exemplo, colocar um valor diferente de zero, bem aqui, por exemplo, colocar 10, significa que esse fornecedor 2 tem um custo de estoque por unidade de 10. Tá? Então, a vantagem nesse balanceamento é que você pode incluir, inclusive, a questão dos custos de estoque. Tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos resolver esse problema utilizando o solver. Tá? Importante, como é um problema inicialmente factível, ou seja, que você tem mais oferta do que demanda, é possível resolver no solver sem nenhum ajuste, tá? Como esse que a gente utilizou aí de criar o fantasma, o cliente fantasma, certo? Essa questão do cliente fantasma vai ser importante quando a gente for utilizar o método tabular, tá? Mas para o solver, neste caso específico, não é necessário. Mas a gente vai ver que, no caso de excesso de demanda, aí sim ele vai ser necessário para utilizar o solver no Excel, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui. O solver está aqui, é a mesma tabela, tá? Que foi apresentada no slide. E o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui os valores, tá? 8, 4, 6, 12, 10, 15, 10, 6, 12. E aqui vamos colocar o 000, porque isso vai permitir que a gente obtenha uma solução que seja mais informativa, tá bom? Agora vamos colocar aqui os estoques, né? 50, 100, 40. Aqui as demandas 70, 30 e aqui
30 também, tá? E aqui vai fazer um pouco diferente do que a gente fez antes, né? A gente tinha colocado primeiro as variáveis e depois os valores, os parâmetros, né? Mas aqui vamos colocar primeiro aqui as células das variáveis. Vamos pintar aqui de amarelo, tá? Só para destacar que essas células aí são relativas às variáveis. Então vamos colocar aqui a função objetivo. A função objetivo você utiliza a função somar produto. Somar produto do que, né? Então vamos pegar aqui todas esses coeficientes vezes todos esses variáveis, né? Então fecha aí, parêntese, dá o enter, dá zero porque todas as variáveis estão zero. Mas se você coloca aqui 2, por exemplo, dá 24. Veja que se você colocar algum valor aqui, não altera, né? Porque aqui o custo é zero, tá? Dessas variáveis fantasmas. Vamos colocar também a restrição de cada um dos fornecedores, né? São 3 fornecedores, F1, F2, F3. E aqui você vai somar produto, né? Não, na verdade, você vai só somar. Você vai somar essas variáveis aqui. Então, você vai igual a soma dessas variáveis. Beleza? Fecha o parêntese, dá o enter, dá zero. E aqui puxa, tá? A função para todos os fornecedores. Clientes. Os clientes são exatamente a soma das colunas, né? Então aqui você coloca a primeira coluna, fecha o parêntese e puxa também aqui as colunas, tá? Para registrar. Agora você vem e vai em ferramentas, coloca o solver, né? Ele vai pedir a célula objetivo, é essa daqui. Você quer minimizar, então, o mínimo do custo. As células das variáveis são essas aqui. Dá um enter, né? Agora você tem as restrições. Primeiras restrições dos fornecedores. Então, tem esse e esse, certo? E dos fornecedores é menor que igual, né? Menor que igual a quanto? Vamos lá, 50, 100 e 40, ok? Vamos agora para as restrições dos clientes. Você vai precisar de 4. Vamos lá. Esse e esse. Só que aqui os operadores são ao contrário, né? Ok? E aí os valores de restrição também aqui. Então, primeiro, esse daqui é o 60, esse é o 70, esse é o 30 e esse é o 30, tá? Vamos aqui em opções, assumir variáveis como não negativas, tá? Ok, e coloca para resolver, mantenha o resultado. Então, o que nós temos aqui, nós temos, olha só, que o custo mínimo é 1.240. As restrições aqui, ó, ocorrem todas com igualdade, por quê? Porque você fez o balanceamento, tá? E aqui estão os valores ótimos das variáveis. Veja que o fornecedor 1, né? Ele vai entregar 0 para o cliente 1, 20 para o cliente 2, 0 para o cliente 3 e 30 para o cliente 4, que é o cliente fantasma. Ou seja, esses 30 aqui, eles vão ficar como estoque, tá? Do fornecedor 1, tá bom? E aí a gente pode brincar aqui com os parâmetros para estudar, por exemplo, coisas que aconteceria se existisse custo de estoque. Então vamos colocar aqui, sei lá, um custo de estoque de 20, que é bem exagerado, né? Olha só o que acontece.
você teria que usar o solver de novo, né? Então você vem aqui, ó, ferramentas, solver, já está tudo definido e você coloca resolver, manter o resultado, né? Então aqui, ó, quando você faz isso, o que acontece? Quem deixa de fornecer não é a loja 1, é a loja 3, né? Ela passa a, a estocar só 30, tá certo? Então, você pode brincar aqui com esses valores, tá? Para colocar custos de estoque, tá? E aí você muda o seu problema, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 10 e 10, né? E aí vamos usar aqui a ferramenta do solver de novo. Aqui já está tudo igual, você põe resolver. Então, ó, manter o resultado. Veja que aqui já foi um custo maior. Por quê? Porque tem um custo de estoque que você acaba colocando também, tá? Então, é interessante você fazer esse balanceamento, porque você torna um problema mais geral também mais próximo da realidade, né? Quando é normal considerar também custo de estoque em determinadas situações, tá ok? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer também um outro problema não balanceado, só que dessa vez com demanda em excesso, tá ok? Então, encerramos o vídeo aqui, até o próximo.